Como é que esse jogo se desenhou para terminar empatado por 1-1, Uberlândia e América, Vinícius? Ô Cirilo, primeiro tempo muito ruim. Primeiro tempo com pouquíssimas emoções. O América só chegou mesmo lá nos acréscimos com o Tauan Williams tentando de letra e exigindo sim uma boa defesa do Jefferson. Aí a segunda etapa completamente diferente. Um segundo tempo que o América já volta marcando o gol aos 2 minutos e aí parecia com esse gol que a postura do América tinha sido totalmente diferente e que a gente veria o favoritismo do América sendo confirmado na segunda etapa. Mas não foi isso que aconteceu. O Uberlândia deu uma resposta rápida, aos 5 minutos conseguiu um empate com um golaço do Léo Reis, uma pintura na ponta esquerda, ele dá uma caneta no Ricardo Silva, que pra mim demorou a definir se ele iria dar o bote ou se ele iria cercar, nenhum nem outro. Mérito também do Léo Reis, que deu um lindo drible e a finalização espetacular, colocando na gaveta, sem chances para o goleiro Gustavo. É gol pra ser candidato aí ao gol mais bonito do Campeonato Mineiro. E olha que na primeira rodada a gente teve 2 golaços também do Pouso Alegre naquela vitória sobre o Cruzeiro. E depois disso, depois desse gol de empate, quem tomou conta da partida foi o Uberlândia. O Uberlândia foi melhor no segundo tempo, criou as melhores oportunidades. O Gustavo teve que trabalhar bastante. Já pra reta final, aos 35, 36 minutos, a expulsão do zagueiro Emerson, aí sim virou um ataque contra a defesa. Mas não dá pra gente colocar somente na conta da expulsão, que foi justa, pra ser aqui claro. Porque antes disso o Uberlândia já era melhor. O América hoje com mais problemas na saída de bola, muita dificuldade. O lado direito defensivo do América não funcionou. Uma partida bem ruim do Léo Alaba, também do Ricardo Silva. Gustavo, goleiro do América, saiu conversando ali com o Lucas Sanches após a partida, falando do gramado, falando do cansaço. Bom, quem tá lá dentro, né, vai saber muito melhor do que eu sobre a condição do gramado, que visualmente, Cirilo, parecia um tapete, né? Parecia um tapete. E o Parque do Sabiá, em outros tempos, ele tinha uma grama muito alta. Hoje não é a grama mais baixinha, mas ainda assim me parecia uma condição muito boa para poder jogar. Mas o Gustavo, goleiro, falou que acabou prejudicando um pouco. O cansaço, eu acho que é uma justificativa válida, claro que é. Mas foi uma estratégia do América repetir a escalação do clássico. Foram poucos dias de descanso. Aí eu não sei se é uma estratégia realmente física para exigir mais dos atletas nesse momento, ou se o Valentim ele optou pelo time considerado titular, porque na visão dele tinha mais chance de conseguir a vitória do que um time misto, e mesmo que fosse um time mais descansado, vai da estratégia do Alberto Valentim. O fato é, Cirilo, que desses 5 jogos o América jogou com a equipe titular, com uma base principal, em 4 rodadas. Somente contra o Itabirito é que poupou, que foi um time bem modificado. E é normal ter uma certa oscilação. Eu acho que nem tanto a gente tem que ir ao céu quando o América fez aqueles 2 ótimos primeiros jogos, especialmente contra o Atlético na estreia, em que foi muito bem. Não dá pra falar que o América tá pronto com 1 rodada. Não dá pra falar que o América está pronto com 5 rodadas. Mas também, depois de uma atuação ruim de hoje, não dá pra falar que tá tudo errado. É o início de um trabalho. O América vem de uma reformulação, vem de muitas chegadas e muitas saídas. Eu disse no nosso pré-jogo e mantenho, o Alberto Valentim, ele tem conseguido já dar um padrão para essa equipe. O que não pode é o Campeonato Mineiro servir como ilusão pro América, como foi em outros anos, de achar que tá tudo certo e que pra Série B tá tudo resolvido, que é o mesmo nível, porque não é. A Série B tem um nível de exigência muito maior do que o Campeonato Mineiro. Então esse Mineiro, assim como eu tenho falado para Atlético e para Cruzeiro, pro América também tem que servir de teste, de laboratório. É claro que pro América é diferente, porque a Série B ela inicia depois, então dá para exigir mais do time nesse início, porque a Série B não vai começar agora em janeiro como a Série A. Mas falando do jogo especificamente de hoje, foi uma atuação bem abaixo do que a gente já tinha visto com essa formação. Hoje a gente viu, por exemplo, um Felipe Amaral, que eu gosto muito, tá? Acho um jogador importantíssimo, é um dos pilares desse time. Mas o Felipe Amaral que muitas vezes teve excesso de preciosismo para sair jogando, um toquinho a mais, e não só ele.
algo que eu senti do América, um excesso de confiança, querer enfeitar demais no momento de sair jogando. Em vários momentos, o Uberlândia conseguiu roubar essa bola. O Eduardo Persson, que até fez o gol do América, mas não foi brilhante como nos jogos anteriores. Iago Souza sumido muitas vezes. E aí uma consideração que eu faço, quando o Valentim realmente percebeu que a situação não estava boa, ele mexeu inicialmente no setor de ataque. Ele trocou os 3 atacantes. Entraram o Segovinha, o Everton Brito e o Yarlen. Mas não teve uma mudança prática no jogo, porque para mim o problema estava lá atrás, na construção. Então, mesmo trocando o ataque, não fez diferença, porque a bola não estava chegando com qualidade. Os zagueiros errando muito na saída, o volante também, que era o Felipe Amaral, que iniciava essa construção. Então, para mim, o Valentim fez uma leitura que, para mim, ele não foi feliz. Teria que ter trocado as peças lá de trás para tentar qualificar essa saída de bola e essa bola chegar com mais qualidade ao ataque. Em termos de classificação, o empate, ele não faz muita diferença na vida do América, que segue como líder do seu grupo, e isso não vai mudar ao término da rodada. E o América está numa situação confortável até para classificação. Mas em termos de desempenho, hoje ficou bem abaixo do que a gente já tinha visto nos jogos anteriores.